Minhas senhoras e meus senhores, eu sou o namorado da Monique e hoje eu vim falar com vocês o meu top 3 de vilões sobrenaturais do King e o meu top 3 de vilões humanos do King. Hoje microfonado. Pois bem, sem mais delongas, vamos começar porque eu não quero que esse vídeo fique longo. Começando com os vilões sobrenaturais, por que não? Rose, a Cartola, de Doutor Sono. Ela é a líder do Verdadeiro Nó, que é o grupo de vilões do livro, né? Doutor Sono, que para quem não sabe é uma continuação tardia de O Iluminado, seguindo o nosso queridíssimo Danny Torrance. E a Rose, ela tem uma certa filosofia por trás dela. Ela é o Verdadeiro Nó, eles sequestram as pessoas iluminadas, né, assim como o nosso querido Danny, e sugam o poder deles para sobreviver. Então eles têm, sei lá, centenas de anos, porque eles vão sobrevivendo disso. O principal argumento dela é que é para sobrevivência, que ela tá mantendo a família dela e tal, mas você vê a crueldade nela. E isso é legal, é um vilão feminino, um vilão com muita presença. Quando ela chega, tu realmente fica amedrontado por ela. Ela é assustadora, apesar de ser uma mulher muito bonita. O que assusta mais ainda, ela te seduz e depois te come. Eu acho que Doutor Sono não seria nada sem o Verdadeiro Nó, de verdade. E o Verdadeiro Nó não seria nada sem Rose, a Cartola. Eu vou falar dele porque eu acho que se eu não falar, a galera vai ficar muito pistola comigo. É claro que eu tô falando de It, né? O It, não especificamente o Pennywise, que o Pennywise é a forma favorita que ela gosta de adotar, mas a Coisa, essa entidade alienígena que se alimenta dos medos das pessoas, principalmente dessas criancinhas de Derry. Não tem muito o que falar sobre isso que vocês já não tenham visto nos filmes ou lido nesse livro aqui, né, que é o que eu recomendo. O livro ainda é a melhor mídia de It. É um bagulho que vai te botar medo de qualquer maneira. Ele vai encontrar alguma coisa que você tenha medo e vai usar isso contra você. Um abraço pro bicho papão da J.K. Rowling. E por fim nós temos, é claro, o nosso queridíssimo Randall Flagg, o antagonista primário de Dança da Morte, de A Torre Negra, do conto lá das crianças do Milharal e de mais trocentas outras coisas que o King escreveu e botou esse cara. Explique melhor, Renan Gardini. Pode deixar, vou explicar melhor. O Randall Flagg é uma entidade milenar, a gente não sabe direito qual que é o nome dele de fato, mas em A Dança da Morte ele toma esse pseudônimo de Randall Flagg. Em outros lugares ele é Walter Odin, ou o Mago Flagg, ou o Homem de Preto, simplesmente, enfim. E ele basicamente é o recadinho do capeta. Ele chega em você que tem uma coisa guardadinha dentro do seu coração e dá uma simples sugestão no seu ouvido. E aí você vai lá e cata essa sugestão. É assustador. É assustador porque eu sei que ele tem o poder de ir lá e fazer essas coisas ele mesmo, de destruir praticamente o mundo ele mesmo, só que ele não quer, ele quer o caos, ele quer que o ser humano se volte contra o ser humano. O que não é uma parada muito difícil de fazer, né? Vamos ser sinceros. O Randall Flagg ele ficou icônico no King Verso, né? Entre os fãs de King, talvez ele seja o vilão favorito de todos. Eu particularmente costumo gostar mais de vilões mais humanos, é por isso que eu separei essa lista em dois momentos. E agora que já falamos de Randall Flagg, podemos passar para os vilões mais humanos. A começar com o Instituto. Tá, beleza, um vilão mais humano, como assim, Renan? Na verdade, esse vilão, ele é nada mais nada menos que o próprio Instituto. É um vilão que é uma instituição, eles sequestram crianças, eles fazem o diabo com eles, desde abuso até experimentos pesadíssimos, testes e procedimentos altamente invasivos e dolorosos nessas crianças. E como se não bastassem serem crianças, são personagens muito bem escritos, como é o caso do protagonista Luke Ellis. Eu sou um cara que eu desde sempre não sou muito fã de instituições governamentais, e eu entrei nesse livro aqui vermelho e saí mais vermelho ainda. Você cria repulsa dessa instituição. Ela não tem uma cara em si, mas eu acho que é isso que faz ela tão humana. Vou explicar. Essas instituições, em tese, né, não estou falando nada, ela nem criando nenhuma teoria da conspiração nem nada, mas elas existem de fato. A gente sabe de instituições governamentais que sim, tem coisas escusas por trás. E normalmente é isso, a gente tem essas instituições governamentais e muitas vezes a gente não vê o que tem por trás delas, quem é a pessoa principal que está ordenando aquilo tudo, e no Instituto é basicamente isso. O Instituto em si é o vilão do livro e eu acho isso genial. Agora vamos para uma novela de Stephen King, eu estou falando de 1922, com o nosso querido Wilfred James, ou O Homem Conivente.
Isso aqui é um caso à parte porque o vilão da história, na real, é o protagonista também. E em 1922 eu acho que talvez seja a minha novela favorita do King por conta disso. O Wilfred, ele é um cara perverso, ele é um cara ambicioso, ele é um cara ganancioso acima de tudo, que passa por cima da própria família para conseguir o que ele quer e justifica isso como se fosse uma outra personalidade que ele mesmo chama de o homem conivente. O Wilfred James ele é um fazendeiro que acaba assassinando a própria esposa para ficar com as terras da fazenda. A esposa e ele não se davam muito bem, o casamento estava quase acabado, a esposa queria vender as terras, se separar, levar o filho, deixar uma graninha ali para ele, mas ele resolveu que ela não iria fazer isso. E durante pouco mais de 100 páginas a gente acompanha esse desgraçado, né? E a gente infelizmente cria certa empatia pelas paradas dele. Quando ele chega perto de ser pego, eu pelo menos fiquei, porra, cara, cuidado aí, tu vai ser pego e tal. Aí depois eu parei pra pensar, não, ele tem que ser pego, ele é um desgraçado. Então o King ele consegue brincar muito com as tuas emoções dentro de poucas páginas. Isso mostra o quanto ele é um escritor foda e o quanto os personagens que ele escreve não são só preto no branco. O Wilfred James, ele tem muitos tons de cinza, mesmo que ele incline muito mais pra maldade do que pra bondade. Tem um filme, o Thomas Jane interpretou o Wilfred muito bem e é a melhor coisa do filme. Acho que vale a pena assistir só por causa disso. É da Netflix. E por fim, esse aqui eu já mencionei no meu último vídeo, né, no meu top 10 de livros do King. Eu tenho Sob a Redoma, Sob a Tigela, Sob a Cumbuca. O nosso Big Jim Rainey, mais uma vez vai ser mencionado aqui. Ele é um vilão que ele pegou o mundo, o King Verso, de surpresa quando Sob a Redoma saiu. Ele é aquele vilão bem político. Ele se apropria de Chester's Mill desde antes da Redoma cair. E quando ela cai, ele põe os conhecidos dele em posições de poder, principalmente na polícia. Gente que ele sabe que ele tem no bolso, gente que ele sabe que ele vai conseguir manipular muito bem, e outras que ele sabe que ele nem vai precisar manipular e que vão fazer coisas ruins por ele mesmo assim. Como é o caso do filho dele, que é outro vilão muito desgraçado. Fora isso, tem toda aquela parada dos valores cristãos subvertidos. Ele é um cara extremamente violento, ele é um cara grande, ele é um cara que não vai pensar duas vezes em te matar se ele precisar para subir ao poder, ou para manter o poder que ele já tem. E é um político cristão que usa os filhos dele em instituições governamentais, que tem negócios escusos à parte, uma figura pública, sabe? Porra, ainda bem que é ficção, né? O Big Jim conseguiu entrar no panteão de vilões marcantes do King. Eu acho que mesmo se a lista fosse misturada e fosse, sei lá, top 5 os vilões do King e tal, sem contar sobrenaturais e não sobrenaturais, o Big Jim ia acabar entrando no meio, porque, sinceramente, eu acho que ele é o ponto alto de Sob a Redoma. Ele é o melhor personagem aqui. Eu, particularmente, adoro um bom vilão. Eu adoro odiar uma pessoa. Ainda mais quando o livro é bem escrito, e Sob a Redoma é fantástico. Essa foi minha lista, foi a sugestão de um inscrito no meu último vídeo do King. Eu gostei tanto da sugestão que acabei vindo aqui fazer. Muito obrigado você, eu não lembro bem quem foi, mas você sabe. E aproveitando que os vídeos do King normalmente têm um pouco mais de visibilidade do que os meus vídeos de cinema, eu quero falar que durante outubro eu vou soltar alguns vídeos de cinema, e você que está vendo esse vídeo, por favor, ativa o sininho aí, dá uma curtida no vídeo, só para você ficar por dentro das coisas que vão estar saindo aqui, quem sabe dar uma olhada em algo que te interesse, sem pressão. E eu vou ficando por aqui. Deixa aqui nos comentários qual é o seu vilão favorito do King, o sobrenatural e o humano. E deixe também sugestões de vídeo para esse Halloween, quem sabe eu não acato mais alguma. Muito obrigado por acompanhar o Viagens Literárias, vocês são incríveis. Eu vou ficando por aqui. Falou!